Olá, meus alunos do curso técnico de recursos humanos. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bastante empolgados para a nossa aula de fundamentos da administração. Bom, hoje a gente vai estar falando de conceitos básicos a respeito das organizações. Mas, professora, qual é o conceito das organizações? Bom, são grupos de pessoas que se reúnem em prol de um objetivo em comum. E de melhorar o bem-estar da sociedade. E o sucesso de toda e qualquer organização está ligado à forma como as pessoas administram seus recursos disponíveis, seja eles humanos ou físicos, dentro da organização. Bom, pessoal, existem tanto as organizações lucrativas como aquelas não lucrativas, organizações públicas, organizações privadas. Enfim, essas organizações, elas consistem em uma combinação de esforços individuais, onde, somados aos recursos materiais, tecnológicos, administrativos e financeiros, eles vão estar realizando propósitos coletivos. E todos os processos e tarefas ligados à produção de bens, produtos ou serviços são planejados, coordenados, dirigidos, executados e controlados pelas organizações. E com relação ao conceito da administração, são definidos 3 conceitos. Primeiro, é o processo de planejamento, organização, direção e controle dos recursos organizacionais, que são as funções administrativas. É uma disciplina organizada e formal, pesquisada, ensinada em instituições de ensino. E a terceira é uma carreira profissional abrangendo coletivamente o grupo envolvido com o processo de administrar. Bom, como vocês viram, o conceito de administração tem 3 significâncias diferentes. Primeiro, que é os processos administrativos, planejamento, organização, direção e controle. Segundo, está voltado à disciplina em si, a administração como ciência. E o terceiro é como uma carreira profissional, administrador, que é uma carreira que você vai estar atuando em empresas, seja elas públicas ou privadas, administrando os recursos disponíveis. Com relação ao processo de administrar, nós temos as funções administrativas, que são planejamento, organização, a direção e o controle. Vamos analisá-los aqui um a um. Bom, o planejamento, pessoal, é esse processo que define os objetivos, as atitudes, os recursos. Tudo em nossa vida, para que dê certo, precisa ser planejado. O planejamento, ele é feito constante, desde quando você acorda pela manhã. Eu acredito que vocês, quando acordam pela manhã, vocês devem imaginar o que vocês irão fazer durante o dia. Bom, um exemplo. Eu vou às 7 horas, eu tenho uma aula de gestão de pessoas com a professora Luzia, aí logo em seguida eu vou estar resolvendo os meus questionários, em seguida tenho outras aulas. Ao final de assistir todas as aulas e resolver as questões, eu vou lá na rua comprar a feira que a minha mãe pediu. Quando eu chegar, eu vou tomar um banho, almoçar, jogar meu futebol, e à noite vou assistir um belo filme. Bom, quando a pessoa delimitou o que ela vai fazer durante o dia ao acordar, ela planejou, ela executou um planejamento. Na vida da gente, tudo tem que ter o planejamento. Se você não planejar algo, é como se você estivesse navegando em um oceano sem destino, onde qualquer lugar que você chegar está bom. A gente sabe que isso não funciona, nem na vida da gente, muito menos nas organizações. Então, as organizações precisam ter esse planejamento
bem definido, ter as decisões sobre os objetivos, definir os planos aos quais você vai estar desenvolvendo estratégias para atingir os seus objetivos e vai estar realizando as programações das atividades, como é que as atividades devem ser desempenhadas para que a empresa alcance as suas metas. Enfim, tudo isso se consegue através do planejamento. O segundo processo de administrar organização é o processo de definir o trabalho a ser realizado e as responsabilidades pela realização. É também o processo de distribuir os recursos disponíveis. Ou seja, nessa parte da organização, você vai estar atribuindo autoridade e responsabilidade aos funcionários de uma empresa. Você vai estar também organizando a empresa em si, de modo que tanto os recursos como as atividades, estando bem delimitados, bem organizados, contribua para atingir os objetivos aos quais foram planejados. Direção. A direção é o processo de realizar as atividades e utilizar os recursos para atingir os objetivos. O processo de execução envolve outros processos, especialmente o processo de direção, para acionar os recursos que realizam as atividades. Já com relação a esse procedimento de direção, ele já está relacionado a, por exemplo, preenchimento dos cargos, a comunicação, a liderança, a motivação do pessoal, a você estar dirigindo as pessoas para os objetivos, dando a direção, mostrando o rumo, mostrando o caminho que tem que ser trilhado para você alcançar aquele objetivo que foi delimitado no seu planejamento. Controle é o processo de assegurar a realização dos objetivos e identificar as necessidades de controlá-lo. Ou seja, no controle você vai estar definindo padrões para que possa medir o desempenho, corrigir os desvios e garantir que o planejamento seja efetivamente realizado. Voltando às organizações em si, as empresas ou organizações públicas, privadas em si. Vivemos em uma civilização em que predominam as organizações e na qual o esforço cooperativo do homem é a base fundamental da sociedade. É a tarefa básica da administração fazer as coisas por meio das pessoas de maneira eficiente e eficaz. Mas, professora, eu tenho um problema. Eu não consigo separar o significado de eficiente e eficaz. Para mim, é tudo a mesma coisa. Não. Você vai aprender agora. A partir da aula de hoje, você nunca mais vai confundir o que é eficiente do que é eficaz. Bom, vamos ver aqui. O grande objetivo da administração é ter uma gestão eficiente, ao mesmo tempo eficaz, dos diversos processos organizacionais. A eficiência, ela consiste em fazer certo as coisas. Geralmente, ela está ligada ao nível operacional. Como realizar as operações com menos recursos, menor tempo, menor orçamento, menos pessoas, menos matéria-prima, etc. A eficiência, ela diz respeito a um trabalho bem feito, um trabalho de qualidade, um trabalho onde você desempenhou suas funções com muita responsabilidade, com muita ousadia, com muito preparo. Já a eficácia consiste em fazer as coisas certas. Geralmente está relacionado ao nível gerencial. A eficácia, ela significa fazer o que é preciso ser feito. Enquanto a eficiência diz respeito a um trabalho bem feito, um trabalho de qualidade, a eficácia significa fazer o que tem que ser feito. Tem que ser feito. A eficiência é fazer as coisas com qualidade. E a eficácia é fazer. A eficácia é fazer. Fazer o que tem que ser feito. Bom, pessoal, então essa é a nossa aula. Assistam o resumo, vejam
vejam as questões e respondam que na próxima aula estarei dando feedback a respeito delas. Tenham uma ótima semana e fiquem com